Olá pessoal, chegamos então à nossa 14ª aula. Hoje então nós vamos continuar, assim como estamos desenvolvendo aí diretamente a 2 aulas e indiretamente há mais tempo. Nós trabalhamos as fontes científicas da gramatologia, depois nós trabalhamos uma aula sobre a advertência e a epígrafe, e outra aula a gente trabalhou a questão do programa da gramatologia. Então hoje nós vamos continuar e trabalhar, digamos assim, a primeira vez em que a estratégia da desconstrução aparece de uma maneira muito nítida na obra de Derrida. E essa primeira desconstrução vai ser a desconstrução simultaneamente, porque nós vamos ver que as duas coisas estão implicadas, do signo e do livro. Então, a gramatologia é um momento fundamental na obra de Derrida, na qual essas distinções vão aparecer. Então eu vou começar, já esbocei isso em alguns outros momentos, mas eu vou começar falando um pouco de como que se dá, né, essa desconstrução da ideia de signo, né, que, como nós sabemos, é diretamente relacionada com a posição de Derrida em relação ao pensamento de Ferdinand de Saussure, que, por sua vez, é uma das principais, se não a principal, influência do pensamento estruturalista, né, que é aquele diante do qual a gramatologia se debate. Então vamos tentar entender aqui como que funciona essa crítica ao conceito de signo em Derrida. Então a ideia de signo traduziria uma certa continuidade no pensamento ocidental, né? E essa continuidade estabelece uma hierarquia. Essa hierarquia, na verdade, seria ocultada por um certo discurso de unidade, né? Mas que, na verdade, seria um recalcamento, né, de certos termos considerados inferiores dentro de oposições, que seriam consumidos dentro dessa totalidade única, né? Então a própria ideia de totalidade, né, como nós vamos ver, pode ser associada à ideia de livro. Mas antes, vamos entender aqui como funciona essa questão do signo. Nós vimos que Derrida vinha afirmando diversas vezes, né, que o conceito de escritura era um conceito considerado subordinado e inferior, portanto, na divisão entre linguagem e escritura. A escritura acidental, subordinada, em relação a uma linguagem que seria a representação do fenômeno, do qual a escritura seria uma representação da representação. Derrida vai encontrar lá no Fedro de Platão as raízes desse postulado, né, filosófico de que a escritura é uma representação da linguagem. E é disso que ele vai entender, então, aí está, digamos assim, as raízes do problema do conceito de signo. Qual é exatamente o problema? O problema do conceito aqui é basicamente a permanência no pensamento ocidental, e aqui é claramente uma influência, inclusive explícita, de Derrida a Heidegger, né, da ideia de presença. Aquilo que constitui uma presença a si, é, para esse pensamento, mais real do que aquilo que está, de alguma maneira, distante de si próprio. Então, a ideia de presença acaba sendo o critério com o qual vai se pesar, de uma maneira arbitrária, o que é mais valioso e o que é menos valioso. Ou seja, de alguma maneira, a verdade é sempre aquilo que está mais presente a si mesmo. A verdade é uma planificação da presença. Heidegger vai dizer que a metafísica ou a ontoteologia, nesse caso são sinônimos, embora a palavra metafísica tenha ganhado diferentes significações. Por exemplo, em um outro filósofo com o qual Derrida se debateu nesse tempo, que é
Levinas ou Adorno, enfim, né? São vários os filósofos que deram uma significação diferente para a palavra metafísica, mas dentro do contexto derridiano pode-se dizer, sem muito receio, que a palavra metafísica sempre remete ao motivo heideggeriano da ontoteologia. A ontoteologia, então, sempre pensaria o ser como uma presença a si, né? E essa presença a si é um ente supremo, né? Com o qual ela vai se identificar, né? Nós sabemos que para Heidegger a metafísica teria substituído o ser, né? Ou melhor, teria esquecido o ser, né? Pela forma entificada do ser. Então, por exemplo, né, na metafísica medieval, né, o ser se identificaria com um ente supremo, no caso, que é Deus. Né? Então, seria a forma da perfeição, da perfeição absoluta, né, que se coloca como o ser supremo. Né? E Heidegger vai mostrar, né, então, que o ser não pode ser pensado como um ente. Então esse esquecimento do ser seria também, de certa maneira, um esquecimento da própria abertura do ser, né? Assim como também o esquecimento da diferença ontológica, que é a diferença entre o ser e o ente, né? Sendo que o ser nunca pode se reduzir a um ente, porque isso seria perdê-lo enquanto ser, perder essa diferença ontológica que é a abertura, né, que possibilita ao próprio ente ser ente. Né? Então, a filosofia ocidental, né, a metafísica, seria constantemente uma ontoteologia, né, no sentido de que ela reduziria a ontologia, né, o que é ontológico, ao que é ôntico. Né? O que é ontológico é aquilo que é relacionado ao ser, o que é ôntico é aquilo que é relacionado ao ente. Né? E o ser seria permanentemente entificado, né, a partir de um ente supremo, né, pela ontoteologia, de uma tal maneira que essa abertura fique reduzida a um ser supremo, né, a entificação do ser na forma de um ente supremo, melhor dizendo. Né? Então, Derrida vai se apropriar dessa destruição, né, dessa destruição heideggeriana para estabelecer, né, a desconstrução, né, como o constante torcer, né, os textos no seu limite, né, naquilo que é o seu limite limiar, né, sempre mostrando esse ponto no qual os textos estão situados, né, e como, de alguma maneira, sempre reaparece, né, esse motivo da presença como um motivo fundamental na construção do pensamento metafísico clássico. E onde entra aqui a questão do signo? Então, a questão do signo, para Derrida, remeteria à ideia de que a escritura seria uma exterioridade, né, no qual a presença estaria separada de si. Derrida vai remeter então a Aristóteles e a ideia de estados da alma, né? Os estados da alma se traduzem, se expressam em foné, que por sua vez se expressa em escritura, ou seja, a escritura, assim como já está lá no Fedro também, ela se distancia 2 graus, né, da verdade original. Né? E essa ideia de verdade original que Derrida, então, vai criticar. Não que Derrida afirme, né, não custa lembrar que não existe verdade ou coisa do gênero, mas que o sentido de verdade, né, a verdade da verdade dentro desse esquema, é sempre associado à ideia de presença, ao motivo da presença. Verdadeiro é aquilo que é mais presente a si. Como a escritura está sempre afastada, né, por 2 graus de distância dessa verdade, então ela só pode ser mais falsa do que, por exemplo, a foné, que é 1 grau a mais apenas.
Tá? Então, a escritura, né, ela como que está permanentemente alienada, né? Ela está alienada de si, ela está separada de si. Né? E o que o pensamento filosófico tende a fazer, e por isso precisa subordinar e retirar a escritura, é sempre reunir o um em si mesmo, né? Provocar, digamos assim, um ajuntamento dessa dispersão em uma unidade total, né? Na qual aquilo que é o ente encontra consigo mesmo na sua mais absoluta plenitude. Né? Então essa estrutura ela precisa ser uma estrutura que abarque, né, como uma totalidade que se reúne em si própria. Né? E por isso, na cadeia, digamos assim, significante, né? No qual nós temos lá o significado original e aí então o significante como representação do significado que por sua vez será representado mais uma vez por meio da escrita, né? Então nós temos o significado lá transcendental, ideal, né? Nós temos o significante, que é a expressão fônica desse significado, e nós temos então a escritura, que é a expressão gráfica desse significante fônico, que por sua vez remete a um significado transcendental. Né? Por isso Derrida vai dizer que essa estrutura do signo ela digamos assim, uma herança teológica, né? Na medida em que a face, né, do significado sempre permanece virada, né, como que virada para Deus, né, virada num sentido teológico, né, remetendo a algo que transborda, digamos assim, esse nível histórico contingente, né, que caracteriza essa estrutura. Então, por mais que, como nós vimos, né, o significante possa representar, digamos assim, um elemento mais concreto, mais palpável, é preciso ir além da própria ideia de signo, né, para pensar, então, uma escritura, ou seja, esse processo contingente que não é a presença a si, né, que não é a tradução de uma totalidade que reúne a si mesma, né, mas sim um elemento de dispersão, né, é preciso, então, pensar esse elemento por si só, sem remeter, né, a um fundo primordial da qual ele seria uma representação acidental, uma representação acessória, né, e assim por diante. Então esse signo, ele não é, digamos, apenas ele não traduz apenas a busca da presença plena, né, da reunião do Logos em si mesmo. Ele também reflete a prevalência do ideal sobre o material, né, que também é a prevalência do ideal sobre o sensível, né, ou ainda do intelectual sobre o corporal. Né, ou seja, todas essas hierarquias platônicas, né, entre o ideal e o material também são refletidas aqui nessa hierarquia, né, que se estabelece entre fala e escritura. Né? É como se a verdade, né, enquanto reunião dessa dispersão, né, na qual se está colocado, tivesse que se produzir, né, na forma de uma idealidade absoluta. Né? E justamente o conjunto reunido dessa idealidade absoluta, né, essa totalidade pré-inscrita, a própria ideia de escritura, né, ela é o que o Derrida vai associar ao motivo do livro, né, o motivo do livro da natureza, né, que é exatamente essa totalidade oniabarcante, né, essa ideia de que antes da manifestação contingente e histórica, né, existe como que uma escrita colocada, né, que, portanto, vai só se manifestar de uma maneira específica nas suas formas materiais. Mas essa idealidade prévia já está posta antes, né, dos fenômenos acontecerem. É aqui que vai interessar, então, para Derrida essa recuperação da ideia de matrices universales, né, que na época vinha acontecendo
na filosofia francesa, como nós vimos, né, pela recuperação do pensamento de Husserl, por exemplo, por Suzanne Bachelard, e pela tentativa desenvolvida por Jean Hippolyte e pelo seu orientando Michel Serres, de recuperar pela via da cibernética e da teoria da informação uma noção de mátrices universais que vem lá de Descartes e Leibniz, mas pode ser escavada para além, né, de acordo com essa leitura derridiana, né, dessa construção. Né? Então, o que seria essa matriz universalis? Né? Seria uma espécie de código oculto da realidade, né? Seria uma espécie de o que subsiste por trás, né? O programa dos programas, né? O programa que comanda todos os programas e que se inscreve em linguagem matemática, né? O que é paradoxal aqui, e então eu entro... Então, antes de explicar isso, né, uma imagem desse livro da natureza pode ser dado, por exemplo, por essa representação desse filme Matrix, né, do código oculto da realidade, né, ou ainda do filme, no filme Pi, né, o sujeito está descobrindo, né, o que é esse código, essa programação universalíssima, né, que é um pouco, de certa maneira, a gente pode associar à busca na física da chamada teoria de tudo. Né? Essa seria, digamos assim, a busca do código universalíssimo da natureza, né? Daquilo que é o livro da natureza, no sentido lá que o Curtis, né, que vai ser mencionado por Derrida nessa parte, né, vai encontrar vai fazer, né, uma genealogia no seu livro, né, no qual vai trabalhar esse conceito de livro da natureza. Né? Então, aqui vai aparecer essa ideia novamente. Então, o paradoxal para Derrida, né, e aqui esse paradoxo é, na verdade, um paradoxo que ele apresenta para mostrar os limites dessa tentativa de transformar a escritura em algo subordinado à fala nesse sentido de que a escritura estaria mais distante da verdadeira presença, né, e que, portanto, seria o logos reunindo a si próprio, é que toda vez que se vai falar acerca dessa presença absoluta, se utiliza o próprio modelo da escritura, né, para pensar. Ou seja, por exemplo, né, Derrida vai mostrar como o personagem Sócrates no Fedro, né, vai falar de uma escritura da alma. Né, ou seja, de alguma maneira, no final, quando se chega ao ponto máximo de desprezo da escritura, se opõe a essa escritura falsificada, corrompida, exteriorizada, né, se opõe uma escritura verdadeira, uma escritura interna, uma escritura íntima, né, algo que estaria mais próximo da essência tal como ela se põe, né, na sua forma de presença. Ou seja, de alguma maneira, o que está em relação aí é sempre uma circulação de modelos de escritura. Não se consegue sair da imagem da escritura ou da inscrição, né, para pensar esse para além da inscrição. E para Derrida, então, isso não é um acidente. Né? Não é um acidente que o próprio livro precise se expressar se exteriorizando, né? Ou que a linguagem matemática não seja uma linguagem que funciona sem uma escritura, já que é uma linguagem não fonética, né? Ou, por exemplo, que no momento em que se tenha que recorrer no Fedro aos estados da alma, se descreva esses estados com uma escritura psíquica, né? Ou seja, de alguma maneira a gente está sempre opondo a escritura boa e a escritura ruim, e não algo fora da escritura e algo dentro. A minha interpretação é que nós podemos então associar, né, essa dimensão do fim do livro a pelo menos duas coisas em Derrida. Né? Primeiro, o fim da ideia de totalidade,
né? Ou seja, a realidade não é uma totalidade fechada em si mesmo, né? Algo que ele vai recuperar com ainda mais força com a ideia de diferença, uma diferença que antecede a própria diferença entre diferença e identidade, que vai ser a différence com A, né? Ou como eu faço aqui no Brasil, inspirado no Jair Fonseca, de escrever diferença com Y, né? Para diferenciar da diferença no sentido daquilo que se opõe à identidade. Então essa diferença primordial, né, é o próprio motor de individuação daquilo que se transforma em identidade e, portanto, não é possível que a identidade se feche numa totalidade reunida consigo mesma, né? Uma identidade como expressão do todo encontrando a si próprio, né? Vocês podem ver a imagem hegeliana aqui é proposital, né? Como essa grande enciclopédia do mundo, esse grande livro fechado, né? Essa própria imagem do real é que se desfaz para Derrida com o processo do fim do livro. E o segundo ponto é também entender isso como uma filosofia da imanência, né? Ainda que uma filosofia da imanência que não se confunda com uma filosofia da totalidade, no sentido de que o que existe se inscreve, né? E, portanto, mesmo quando a gente tenta pensar uma transcendência que se colocaria como um código a se reproduzir na realidade, é necessário que esse código esteja inscrito, né, em um outro suporte. E, portanto, nós estamos sempre saltando de escritura para escritura, ainda que saltemos de nível, né, de uma maneira que remeter um além, né, a algo que é uma transcendência acaba se tornando impossível, né? Então, essa ideia de transcendência que, na visão de Derrida, a noção de signo ainda carregava e que ele vai procurar descartar, né? Na medida em que... Descartar não, né? Porque a ideia de signo continua sendo relevante, mas que ele vai procurar substituir, né, pela ideia de grafema, né, de uma estrutura de inscrição multidimensional, né, que não, portanto, não tem essa estrutura dúplice entre o significante, né, a marca, e o significado, a ideia, né? Essa oposição, que é também a oposição entre cabeça e pé, né, ou entre o ideal e o material, o espiritual e o corporal, né? O inteligível e o sensível, né? Essa grande oposição idealista que abastece a filosofia, sempre num sentido de que quanto mais ideal, né? Quanto mais imaterial, né? Mais próximo da presença plena e, portanto, mais verdadeiro, né? É algo que não consegue, né, se sustentar com coerência, né? É nesse sentido que a gente pode ler tanto nesse capítulo da gramatologia, nessa parte que se chama o significante e a verdade, quanto de uma maneira ainda mais bem argumentada na farmácia de Platão, né? Derrida procura desconstruir essa pressuposição filosófica, mostrando a inconsistência, né? Mostrando como essa tentativa de fechamento não fecha, e que, portanto, a gente está nesse permanente jogo de inscrições, né? O Rafael Haddock Lobo, que é um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que estuda Derrida, chama isso do labirinto de inscrições, né? Nós estamos colocados nesse labirinto de inscrições, que na verdade é um labirinto que não tem saída, né? Ou que ao mesmo tempo tudo é saída, né? Porque exatamente ele não é uma totalidade fechada, né? Então nós já estamos desde sempre colocados nesse jogo, né? Que não é mais, digamos assim, aquele jogo de cartas marcadas que era o jogo do livro, né, na qual existia uma programação transcendente, né, um código que nos comanda, como a Matrix, que o personagem finalmente, né, descobre ser o programa oculto da realidade, né, mas que exatamente como a Matrix, ele num certo momento descobre então que pode ser mexida, manuseada, né, assim como hoje nós sabemos que a natureza, né, pode ser
transformada, né? A natureza não é natural nesse sentido, né? O que nós chamamos de natureza é o reflexo de uma longa história, né, da contingência e dos acasos que acabou gerando essas formas que hoje existem. Mas essas formas não são resultado de uma programação ordenada, ao menos se nós tentamos sair dessa visão ontoteológica, né, acerca do real, né, e substituímos por esse materialismo da inscrição, né, que Derrida vai colocar aqui para nós pensarmos. Certo? Então, hoje a gente enfrentou essa questão, né? Eu sei que é bem complexa. Espero que a aula tenha sido produtiva, né? Na próxima semana, então, a gente vai debater sobre a relação entre Derrida e Hegel. Espero vocês lá.